Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar, eu e o Bruno, nosso trabalho de conclusão de curso, que foi feito com orientação do professor Raoni, e ele implica o uso de templates autofacilitadores em ferramentas de gestão da inovação e empreendedorismo. Fizemos uma análise na aplicação no ambiente de um parque tecnológico. Vou passar rapidamente pelos pontos que vamos conversar hoje, que é a introdução, revisão bibliográfica, metodologia, desenvolvimento, framework final, conclusão e referências. Dando uma introdução no nosso assunto, a gente teve como principal referência para a realização desse trabalho um artigo escrito pelo Faal e alguns outros autores em 2016. Esse artigo, os autores fazem uso de estratégias visuais em um experimento especificamente para a ferramenta Roadmap, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse experimento em breve, mas um ponto importante que ele aborda é sobre a facilitação e o fato da intervenção humana gerar uma nova dimensão que pode trazer consequências em relação à qualidade, consistência, satisfação dos participantes e até mesmo o tempo, né, do workshop. Então, a gente entende que seria interessante reduzir a necessidade dessa interferência, que é feita por um especialista nos workshops, não só do roadmap, mas também de métodos e ferramentas, que eu vou chamar de MEFs, no geral. Por isso, a gente fez nesse trabalho com o propósito de fazer um framework de diretrizes que devem ser aplicados em MEFs, com o objetivo de diminuir essas intervenções que até então eram necessárias. E a gente faz isso em uma abordagem exploratória e crítica, e nos apoiando bastante no LabMin, que é uma rede de desenvolvimento tecnológico. Eu vou passar rapidamente pela nossa revisão bibliográfica. Então, para a gente chegar no ponto de templates autofacilitadores e aspectos visuais, a gente começou falando um pouco de inovação. A gente sabe que a inovação é algo extremamente relevante e ela pode ser entendida como a implantação de um novo produto ou uma mudança qualitativa em um produto já existente. No contexto organizacional, ela pode ser apresentada na forma de implementação de novas tecnologias, novos processos e novos métodos gerenciais. Mas a gente sabe que essa gestão da inovação não é simples, né? Não basta inovar, você tem que gerir a inovação. E aí, para fazer isso, tem os métodos e ferramentas no contexto da gestão da inovação, que são usados para auxiliar os gestores nas decisões, para que eles tomem decisões mais fundamentadas e tenham melhores análises. A gente sabe também que do lado das empresas pode ser um pouco complicado determinar qual é o melhor MEF que vai ser usado, ou então até definir qual MEF, conhecer dele, porque existem muitos. Surgem novos todos os dias e às vezes é preciso ter um pouco mais de conhecimento na metodologia ou na ferramenta específica para conseguir aplicá-la de forma eficaz. E aí a produtização, ela surge como um processo que analisa a necessidade e define elementos algo semelhante a um produto, que é replicável e compreensível. Então, a produtização normalmente envolve uma simplificação e uma melhoria na usabilidade dessas MEFs. E aí, visando essa melhoria, a gente entende que o uso de aspectos visuais é uma estratégia muito interessante. E aí eu vou passar para o próximo slide e falar um pouco mais especificamente sobre visualizações e os templates. Então, a gente consegue encontrar vários benefícios relacionados à estratégia de uso de aspectos visuais, entre eles a maior geração de ideias, maior criatividade, melhor capacidade de problem solving. Além disso, toda a apresentação fica mais acessível e gera um catalisador da colaboração. Então, as pessoas acabam colaborando mais e contribuindo para as ideias umas das outras. Os templates autofacilitadores em si são mecanismos que utilizam esses aspectos visuais como potenciais soluções de apoio ao processo de produtização das MEFs. Então, eles normalmente podem ser aplicados na MEF no seu estágio inicial de implantação, e aí
O FAAL, voltando lá naquele experimento que eu falei no início, ele realiza esse experimento numa grande empresa da Suécia, no qual ele divide grupos, né? Ele faz um workshop de roadmapping, dividindo grupos de pessoas que utilizam um template tradicional e alguns que utilizam um template autofacilitador. E a gente consegue resultados muito interessantes a partir disso. Que, por exemplo, o fato de quem usou o template autofacilitador conseguir gerar mais ideias, ele foi considerado muito completo e, além disso, o workshop foi muito mais rápido. Então, a partir disso, a gente levanta o questionamento do que poderia ser um template autofacilitador, como construir um, né? E aí a gente elaborou inicialmente um framework baseado em toda uma pesquisa em aspectos visuais e nos templates autofacilitadores, que traz essas 6 diretrizes, e aí a gente colocou no trabalho um pouco mais completo, mas aqui eu trouxe uma versão simplificada, e essas diretrizes a gente acreditou inicialmente que seriam relevantes serem consideradas na hora de construir um template autofacilitador. Então, falando rapidamente das diretrizes, a primeira a gente tem a estrutura que está relacionada ao esqueleto mesmo do template, de modo que ele incentive os usuários a vincular suas ideias a ele. Em seguida, a gente tem um direcionamento visual que busca capturar todas as contribuições dos usuários, mas também mostrar um fluxo de ações. As informações claras e bem definidas, que é o fato da ferramenta de ser autoexplicativa e não ter conceitos muito complexos, então que ela exija baixo esforço cognitivo. O apelo visual, que é a ferramenta ser atraente o suficiente, que incentive o seu uso. Os elementos que favorecem o diálogo, que está relacionado à interface, e ter elementos que mostrem que o conteúdo ainda deve ser elaborado. Então, por exemplo, espaços que mostrem que a gente precisa completar, que os participantes precisam interagir com a ferramenta. A colaboração está relacionada a ter, por exemplo, frases interrogativas, provocações ou elementos que possibilite a interação entre os participantes para que eles consigam desenvolver as ideias uns dos outros. Falando agora um pouco como a gente fez o nosso trabalho, então, como eu mencionei, a gente fez o nosso framework inicial, baseado em toda a nossa revisão bibliográfica, e em seguida a gente selecionou 4 ferramentas para a gente fazer uma análise nesse trabalho. Elas foram escolhidas principalmente porque esses MEFs foram abordados nos workshops de 2023, que foram uma iniciativa de um dos núcleos que compõem o LabMin, que é o Núcleo de Tecnologia da Qualidade e Inovação. E o próximo passo foi a gente fazer uma contextualização dessas ferramentas, então a gente buscou aprender um pouco mais sobre elas, entender o intuito de cada uma, e com base nessa pesquisa e também no nosso framework inicial, a gente conseguiu fazer uma análise crítica inicial, preliminar, com base nessas informações que a gente já tinha. Em seguida, a gente conversou com várias pessoas que participaram desses workshops de 2023, tanto como participantes ativos, ouvintes e até desenvolvedores dos templates que foram apresentados, para a gente conseguir ter também a perspectiva dos participantes dos workshops. E aí, com todos esses dados coletados dessas entrevistas e também das análises críticas anteriores, a gente conseguiu aprimorar o nosso framework inicial e desenvolver o nosso framework final, que vai ser apresentado mais para o fim desse trabalho. Bom, falando um pouco sobre os MEFs que a gente estudou, são eles o SCA, que tem como principal objetivo alcançar resultados sustentáveis de longo prazo, pautando-se principalmente no alinhamento das necessidades de uma situação-problema. O RDI, que tem como principal objetivo auxiliar startups digitais conceitos, levando em consideração decisões que afetam o processo de difusão de inovação. O PAD Projetos, que tem como objetivo principal incorporar tendências contemporâneas em gestão tecnológica ao PD Projetos. Então, é sobre integrar princípios ágeis, dando flexibilidade, mas mantendo também um padrão gerencial do PD Projetos. E o Roadmapping, que tem como objetivo principal auxiliar o percurso estratégico de empresas, se baseando no ponto de partida, no ponto de chegada e o caminho entre os dois. Quanto ao resultado das análises e das entrevistas que obtivemos, a gente vai passar agora pelos 4 MEFs, destacando os principais pontos. Tá? É interessante a gente sempre fazer o exercício de relembrar sobre qual ótica nós estamos fazendo essa análise, visando, então, principalmente estrutura, direcionamento visual,
informações claras e bem distribuídas, apelo visual, elementos que favorecem o diálogo e colaboração, e respectivamente nessa ordem que vai ser feita a análise, tá? Pode passar. Sobre o SCA, é perceptível a divisão entre as 4 fases que o MEF faz uso, que são, no caso, modelar, projetar, comparar e escolher, embora não seja possível perceber como e quando essas fases elas devem ser transacionadas. A respeito das informações e recomendações presentes no template, não se apresentam de uma forma tão clara e didática, sendo algo que tende mais para o pontual do que, de fato, instrutivo. Por fim, os aspectos de verbalização e de diálogo, eles estão ausentes e, naturalmente, a colaboração ela se torna também algo um pouco mais precário. A numeração e a distinção das fases da forma como foi apresentada surtiu diferentes efeitos nos entrevistados. Para alguns, mostrou uma certa flexibilidade e liberdade para transitar entre as fases, e para outros já foi algo mais limitante no manuseio do template. A respeito dos aspectos visuais, a ausência de indicadores, ícones e setas foi uma percepção geral que poderia ter facilitado a aplicação do template se elas estivessem presentes. Pode passar. Quanto ao template do RDI, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para o principal objetivo do template em ser prático e rápido, a sua estrutura ela se apresenta de uma forma muito mais enxuta e suas definições elas são mais bem estabelecidas. Existe um direcionamento do que deve ser feito de forma lógica, embora apresente falhas na condução instrutiva, se tornando um aspecto não tão claro. As informações elas estão presentes, mas elas não estão posicionadas de uma forma estratégica, como, por exemplo, a explicação e as dicas a respeito do template estarem do lado direito ao invés do lado esquerdo, que é onde naturalmente um participante olharia num primeiro momento. O apelo visual é mínimo, mas ainda sendo um template majoritariamente textual, tem um certo dinamismo. Um ponto interessante a ser levado em consideração nas entrevistas que foram realizadas sobre esse template foi a adequação do template à realidade do público interessado. Esse ponto ele vai ser levantado com mais detalhes posteriormente quando a gente passar pelo nosso framework final, tá? Pode passar. Falando agora sobre o template PAD Projetos, é importante ressaltar que para cada etapa, e aqui a gente tem etapa de 0 até a 6, existe um card com as características específicas, mas o layout ele se apresenta de uma forma muito mais parecida quando comparadas entre si, tá? E para facilitar a discussão, a gente está trazendo aqui a etapa 0, só para ilustrar mesmo. O PAD Projetos, por si só, ele tem como principal característica ser um MEF com diversas etapas bem estruturadas, que acaba sendo trazido para o template de uma forma mais natural mesmo. Quanto ao direcionamento, percebe-se que a utilização de cores para facilitar o entendimento de pontos-chave, ela existe, mas para por aí. Não existe um outro tipo de artifício que cumpra essa tarefa. As informações, por mais diversas que sejam, elas conseguem ser transmitidas de forma clara e prática, mesmo que não exista um apelo visual tão forte assim. O template ele se propõe a ser textual e utiliza dessa intenção da forma mais didática possível. Existe também um ponto decisivo que são os artefatos utilizados para favorecer o diálogo, como perguntas e sugestões, embora pudessem ter tido um pouco mais de destaque. E, por fim, a colaboração ela acaba se tornando inerente, né, à aplicação do template, visto a complexidade e a estruturação do MEF. Para os entrevistados, o que fica muito claro é a necessidade de diálogo e colaboração entre os participantes, por ser um MEF mais robusto e com várias etapas, né? Pode passar. Por fim, o template de roadmapping possui uma estrutura com forte aspecto visual e instintivo, onde o participante é guiado através de setas, indicações, dicas, títulos, embora seja algo muito próximo daquilo que já tinha sido apresentado do próprio MEF, a presença desses direcionais faz com que as informações elas sejam mais claras e mais didáticas. Não existe um apelo visual forte, mas as informações críticas elas conseguem ser transmitidas com certo destaque. E por mais que, em sua maioria, o template ele se apresente de forma textual, não é algo que dilui a atenção do participante do que, de fato, é relevante no template, tá? Para os entrevistados, a colaboração ela se mostrou um desafio devido às perguntas não serem tão triviais e acabarem gerando uma quantidade relevante de dúvidas, ao invés de estarem gerando uma quantidade relevante de discussões sobre o tema. Bom, finalizada a etapa de análises críticas e entrevistas que nós fizemos, nós revisitamos o framework inicial e pensamos o que pode ser melhorado. Pode passar. E o resultado foi um framework que bebe da fonte das próprias sugestões levantadas, ou seja, passa por uma autoaplicação e é adicionado também ainda outras 3 diretrizes que vão ser faladas posteriormente, tá? Pode passar. Cada card representa uma diretriz e nós dividimos esse card em 3 partes principais.
uma frase que resume o que aquela diretriz busca trazer, uma seção de perguntas que direciona sobre o que aquela diretriz busca solucionar, e, por fim, uma seção de sugestões para auxiliar a tangibilização da aplicação daquela diretriz. Então, recapitulando as diretrizes que nós trouxemos na revisão bibliográfica, nós temos a primeira, que diz que o template ele deve ter uma estrutura que incentive o usuário a vincular visualmente suas ideias, isso é, ter conectividade entre elas, facilidade em identificar passos, etapas, etc. Em segundo, a diretriz de direcionamento visual, dizendo que o aspecto visual deve estruturar as contribuições dos utilizadores em uma sequência de ações, ou seja, praticar a intuitividade sem limitar o utilizador. Pode passar. Em terceiro, a diretriz de informações claras, que diz que o template deve ser facilmente compreensível e exigir baixo esforço cognitivo, aplicando um sentido lógico naquilo que se é exposto. Quarto, o apelo visual, dizendo que o template deve ser atrativo de modo a gerar engajamento e produtividade em grupo, optando por imagens sempre que possível, mas sem prejudicar o objetivo final do MEF. Pode passar. Em quinto, a diretriz de favorecer o diálogo, que aborda sobre transmitir uma baixa percepção de finalização, mas sabendo diferenciar o que de fato é, por exemplo, um espaço a ser preenchido de um espaço simples em branco. Sexto, a diretriz sobre colaboração, que diz que frases interrogativas e provocações possibilitam a interação de um grupo no geral, ou seja, fazer uso de perguntas, provocações e etc. Até o momento, a gente apresentou as diretrizes que foram levantadas na revisão bibliográfica. As 3 próximas foram criadas a partir dos resultados coletados, principalmente das entrevistas. São elas o público-alvo, exemplos de contexto e sinergia de diretrizes. Então, quanto à diretriz de público-alvo, o template ele deve refletir a realidade e a necessidade da sua audiência em questão. E aqui a gente faz uma ponte com o template do RDI, que foi apresentado anteriormente, que era um template que não apresentava algumas das diretrizes listadas no framework inicial, mas que conseguia se adequar muito bem ao público interessado, ou seja, ele conseguia gerar engajamento e interesse, mesmo não tendo listado todas as diretrizes ou algumas das diretrizes que a gente tinha feito o levantamento. Agora, sobre a diretriz exemplos de contexto, que diz que o template deve ter exemplos tangíveis para cada fase ou cenário para gerar, de fato, engajamento. E aqui a ideia é tangibilizar mesmo, tá? Dar solidez ao que se está sendo discutido e também aproximar o participante do problema real, do problema que precisa ser resolvido. Pode passar. E por último, mas não menos importante, a sinergia de diretrizes que faz um fechamento a respeito dos templates autofacilitadores, que diz basicamente que o template ele deve fazer uso apenas de diretrizes que traduzam e facilitem a usabilidade do MEF. Afinal de contas, o framework ele funciona como uma lista de recomendações para facilitar a aplicação de um template. Então, sempre ao final desse exercício, é importante a gente se perguntar: o cerne daquele MEF que está sendo utilizado, que está sendo trabalhado, ao qual o meu template representa, ele está mantido? O cerne está preservado? E se a resposta for sim, a gente tem um bom template autofacilitador. Pode passar. Concluindo o nosso trabalho, então, a gente fez a construção desse framework com as diretrizes relevantes, que um template deveria ter para reduzir a necessidade de intervenção de um especialista no workshop. A gente teve algumas limitações, principalmente envolvendo a literatura relacionada a templates autofacilitadores. A gente, por isso, realmente utilizou como principal referência aquele artigo do FAO, que eu comentei no começo. E também em questões metodológicas, acabou que a gente fez uma metodologia bem específica, com entrevistas e elaboração do framework, então a gente acabou não se encaixando no método já existente, mas a gente acredita que esse framework vai ser muito valioso para o aprimoramento dos templates já existentes, é um bom guia para a criação de novos templates, e a gente acredita que um próximo passo seria realizar os aprimoramentos nos MEFs estudados e testá-los em novos workshops no LabMin, e também, talvez, no futuro, testar em ambientes empresariais de inovação. Aqui passando rapidamente pelas referências que a gente utilizou na nossa apresentação, e é isso. A gente queria agradecer muito todo o apoio e a orientação e abrir para o momento de interação com a banca.